daquele dia fatídico da apuração das eleições, de Dias Toffoli comandando o resultado das apurações, aquela parada suspeitíssima a 1 hora, que ficou parado 1 hora quando se apuravam os resultados do Acre, etc. E quando Dilma Rousseff foi reeleita, todos nós lembramos de Dias Toffoli. Pois é. Agora, há 2 meses das eleições, próximos das eleições, essa turma toda que detém o poder, não quer perder de forma alguma, para não perder privilégio, para continuar dilapidando os cofres públicos, etc. Essa turma toda pretende se manter no poder e uma das ações é colocar na cadeira da presidência do STF o senhor Dias Toffoli, novamente, como presidente. A gente tem que lembrar que Dias Toffoli é petista, ele tem uma carreira ligada ao PT desde o início até hoje. Dias Toffoli foi um advogado que foi reprovado 2 vezes, uma em 1994 e uma em 1995, quando prestou concurso para consultor jurídico. Além disso, ele participou como advogado de 3 campanhas do PT, 2 delas como advogado do Lula. Recentemente, acabou de soltar Paulo Bernardo, né? E comandou aquela apuração que suspeita-se no mundo inteiro que foi fraudulenta, que houve fraude, houve uma combinação para que Dilma Rousseff fosse reeleita. Então todos se lembram. Na realidade, aparelhar o judiciário de um país, o Supremo Tribunal Federal, que é onde tudo no fim será decidido. O Supremo é onipotente, tem um poder enorme, tem poder até de processar o presidente da República. A intenção e o ato de aparelhar o judiciário é comum quando a gente observa os outros países da América Latina, a todos os governos, as ditaduras socialistas. O que eles fazem é aparelhar toda a sociedade e aparelhar o judiciário, que é onde eles se seguram, que é o que os ampara. Isso aconteceu na Venezuela, isso acontece aconteceu na Nicarágua e acontece em todos os países socialistas. A gente vem fazendo uma reflexão sobre esses caminhos paralelos. A gente nota muito essa semelhança e muito como isso vai levando sempre para o mesmo buraco. A gente tem comentado com a Ema e eu pedi novamente para que ela fizesse um comentário aqui sobre isso. Ela vai falar daqui a pouquinho. A situação é terrível nesses países, né? Na Venezuela todos sabem como é que está, um sistema de caos absoluto. É um país que já não tem mais solução de dentro para fora, um país que está praticamente o quintal de Cuba, de Rússia, de China, de Hamas, de tudo. A Nicarágua, há 3 meses o povo nas ruas se revoltando contra Daniel Ortega, que é um ditador. Ele está no 3º mandato, se eu não me engano, exerceu 2 mandatos, no segundo ele perdeu as eleições sempre com eleições. Hugo Chávez foi eleito, lembrando que Hugo Chávez foi eleito na Venezuela como o cara que combatia a corrupção. Ele foi eleito realmente pelo povo da Venezuela como o cara que iria combater a corrupção e levar a Venezuela para um caminho maravilhoso, coisa que não aconteceu e nós sabemos o que aconteceu. Ele acabou fechando o Congresso, fechou o Senado e depois a ele sucedeu Maduro, que está no poder até hoje, e a Venezuela se encontra nesse caos. A Nicarágua, há 3 meses o povo na rua, mais de 300 mortos pela repressão de Daniel Ortega, alguns muito jovens de 18, 19 anos, manifestantes de rua, mortos com tiro de fuzil e essas coisas que a gente já sabe. Então, sobre esse aparelhamento do judiciário
e essa história nossa, que é comum, pedir para a Emma comentar. Bem, na Venezuela estamos vendo como com as ferramentas da democracia se implantou um modelo autoritário entre duas esquerdas. Uma mais radical, que é essa que estamos vendo agora no poder, e a outra mais suave, que é chamada de direita, que concordarão entre eles uma alternância no poder e compartilhar a renda do petróleo. Apesar das muitas vitórias eleitorais mediante Smartmatic de Hugo Chávez, ele não tinha o controle total. Ainda alguns partidos tradicionais dominavam as instituições do Estado. O chavismo não conseguia ser maioria. Acho que Chávez viu nesse momento isso como um antagonismo ou como uma potencial ameaça. Ainda não tinha o controle total. Então convocou para uma Assembleia Constituinte que aprovou uma nova Constituição e demitiu de seus cargos dentro do Estado e em todas as instituições, especialmente dentro da justiça, esse pessoal que não era tão funcional ou leal ao regime chavista. Com a excusa de que reduzir a corrupção, ele fez as reformas judiciais que lhe permitirão colocar seus próprios juízes. Muitos deles não eram nem sequer advogados. E assim conseguiu se blindar. Em seguida aboliu o Senado. E com isso ele estava reduzindo ao máximo os controles potenciais de sua autoridade e já tinha o controle total. Quanto ao STF, a gente imagina a gente poderia imaginar que o STF é manipulado a partir da entrada do PT no poder, mas isso não é verdade. Falando sobre o passado do STF, basta a gente lembrar o caso do Plano Collor, quando o Collor foi eleito em 1990 e entrou imediatamente com aquele confisco surrealista que arruinou a vida de um monte de gente, teve gente até que se suicidou, etc. Aquilo foi ilegal e inconstitucional. Para que um presidente da República, num país democrático, pudesse ter esse ato, pudesse exercer esse poder ou pudesse fazer o que o Collor fez, precisaria passar por uma série de trâmites pelo Senado, etc., coisa que não aconteceu. Aquilo foi ilegal. O Collor entrou com aquela coisa do confisco e pronto. Só existia uma entidade que poderia barrar Collor naquela época, que era o STF. E o STF, convenientemente, se calou. Então, essa manipulação do STF é uma coisa que já vem de muito, mas muito, muito tempo atrás. Nós tivemos agora, há pouco tempo atrás, a denúncia do procurador da República, o Carlos Fernando Lima, que é procurador da Lava Jato, que denunciou um acordo de Rodrigo Maia para, quando voltarem do recesso, o Senado voltar do recesso, atacar o judiciário para que eles possam se proteger, o Senado, da Lava Jato. Ou seja, ninguém quer ir preso, porque se a justiça for feita neste país, vai todo mundo preso mesmo. Esse é o medo dos caras. Tá? Então, vamos, no fim, lembrar que uma coisa muito importante é impedir Dias Toffoli de sentar na cadeira de presidente do STF em setembro. E para isso, existe uma petição do Dr. Modesto Carvalhosa, que é jurista. Modesto Carvalhosa pede para que todos assinem essa petição, para que Toffoli não sente, porque isso não é lei que ele tenha que ser presidente do STF. É a indicação dos ministros, porque vai ser uma calamidade.
vai ser reforçar o braço dessa gangue, dessa quadrilha no STF e na cadeira mais alta do STF. Isso não pode acontecer, e justamente em setembro. Então, vamos todos assinar